Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Instituto Educacional RCC, instituição de ensino na área de mecânica e retífica de motocicletas e revendas de ferramentas em geral para mecânica e retífica, disponibilizando da palestra de gestão administrativa para o amigo proprietário de distribuidora, loja de motopeças, o amigo balconista, revendedor externo, mecânico. Você pode estar levando na sua cidade. Convido você a nos acompanhar pelas nossas redes sociais, nosso Instagram, página do Facebook e canal no YouTube. É só pesquisar Instituto Educacional R.CC. Olha só, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre kit transmissão. Qual devo utilizar? Com corrente tradicional ou com a corrente com o sistema O-ring ou X-ring? E como cuidar do seu kit relação. Nós estamos aqui, pessoal, ninguém melhor do que o manual do proprietário da motocicleta, onde temos aqui indicação de qual produto utilizar para lubrificar a corrente e prolongar ela, certo? E também de quanto em quanto tempo deve lubrificar. E vamos falar sobre as correntes tradicionais. Eu quero colocar aí para vocês verem um vídeo. Primeiro eu vou colocar essa imagem. Aí, ó. Vou colocar essa imagem aí para vocês verem. Olha só. Corrente normal, corrente O-ring e corrente X-ring. Aparentemente você não está conseguindo entender qual a diferença entre ambas, certo? Eu vou explicar suas vantagens e suas desvantagens. Olha só, a tradicional, vou colocar uma imagem dela. Estrutura, olha aí, a imagem da tradicional, certo? A estrutura normal dela está aí, é específica, né? Estrutura da corrente. O número 1, esse é onde tem um. A placa da corrente externo, a placa do elo externo. Número 2, a placa do elo interno. Número 3, o pino. Número 4, o rolo. Número 5, a bucha. E aí embaixo a emenda, a emenda da corrente, montagem de trava, sentido rotação. Certo? Então isso aí é a composição da corrente da transmissão da tua motocicleta. Agora eu vou mostrar o O-ring. Pronto, vou colocar uma imagem da O-ring. A mesma corrente, olha só aí. Como vocês podem ver, olha só aí a O-ring. O que acrescenta? Onde tem o nome X-ring ou O-ring, dá no mesmo. Vou explicar por que X-ring e por que O-ring. É apenas um retentor de borracha, um anelzinho de borracha, que ele é colocado entre as placas internas e externas para evitar que sujeira entre para dentro do rolete. Terra, pó de poeira e ali possa danificar precocemente todo o sistema, certo? Então, por ter essa corrente, por ter esse anel de vedação como um retentor, dado o nome de O-ring ou X-O-ring, ela vai conseguir prolongar a vida do kit relação. Presta atenção, se você realizar as manutenções adequadas com os produtos adequados. Não é simplesmente você ter a corrente com O-ring ou X-O-ring e tá tudo certo, vai passar a vida toda. Não, de forma nenhuma. A corrente tradicional ela não tem esse retentor, então digamos-se que entra com mais facilidade para dentro dos roletes, poeira, pó, terra, essas coisas, E o que acontece? Desgasta precocemente. Claro, tudo tem uma manutenção. Você pode lavar essa corrente e para
pós-limpeza a lubrificação, ninguém melhor do que o manual de serviços do proprietário da sua motocicleta, né? Então, aqui nesse manual de serviço do proprietário, vou ler aqui para vocês entenderem como é indicado a questão da limpeza e lubrificação da corrente, né? Então, vamos ler do início aqui, pessoal. A corrente de transmissão deve ser lubrificada a cada 1000 km, ou antes, caso esteja ressecada. Os retentores da corrente podem ser danificados, caso utilize equipamentos de limpeza a vapor ou de alta pressão com água quente, solventes de limpezas fortes ou escova. Então, aquela escova que você vê na internet, o pessoal limpando a corrente ou em alguns vídeos, não é recomendado. Não é recomendado, né? Não é recomendado. Então, limpe a corrente somente com querosene. Olha só. Querosene. Limpe somente com querosene, né? Então, não use óleo diesel, não use gasolina, não use álcool, não use aquela escova que vende. É um erro utilizar. O pessoal está utilizando muito a escova para limpeza. Isso é um grave erro. Você pode danificar os retentores, o O-ring e o X-O-ring, principalmente ele que você já compra por uma questão de sofisticação, por uma questão de... Então, com essa escova vai cortar todos os retentores. Então, o produto adequado é o querosene, indicado pelo manual do proprietário. Não utilize outro produto. Querosene vende em todo supermercado, né? Seque completamente a corrente e lubrifique somente com óleo para transmissão SAE 80 ou 90. Então você tem que usar para pós-limpeza esse produto, certo? Depois da limpeza. E aí diz mais assim: lubrificantes em spray contêm solventes que podem danificar os retentores da corrente e, portanto, não devem ser usados. Aqueles que são spray não devem ser usados. Eles têm solventes. Como é que você deve fazer? Limpa com querosene, lubrifica com óleo SAE 80, 90. Você pega um pincel, coloca o óleo no recipiente, suspende a sua motocicleta e vai lubrificando a corrente. Quando concluir, você pega ali um pano e tira o excesso para não molhar, não melar muito a tua motocicleta. Seguindo desta maneira, você vai prolongar os dias da corrente de transmissão da tua motocicleta. Então, não utilize spray lubrificante. Contém solventes que vão prejudicar o kit de transmissão, principalmente se eles tiverem os retentores de borracha, certo? Então não utilize, certo? Então vamos exaltar o certo, seguir o certo que vai dar certo, né? Não vamos nessa questão que o pessoal utiliza muita coisa de sua cabeça, tá certo, pessoal? Então o que acontece? Utilize para limpeza o gás querosene e utilize para lubrificação o óleo SAE 80 ou 90. Esse óleo você encontra ele em lojas de autopeças de veículos. Tem muito desse óleo, né? Então utilize o óleo adequado para lubrificação da corrente da sua motocicleta. Assim você prolongará os dias dela. Seja corrente tradicional, seja corrente O-ring ou X-ring. Então, tá certo? Então agora vamos sim, nós falamos... Agora eu vou colocar um vídeo demonstrando na prática a corrente tradicional, a corrente O-ring e a X-ring, tá? Então, pessoal, olha só. Como eu mostrei para vocês a imagem da corrente X-ring, agora eu vou colocar uma imagem Vou colocar uma imagem de todas. Olha só essa imagem aí. A primeira corrente é a O-ring, onde tem só o anelzinho redondo de vedação. Aí existe um sofisticado, que é a RX-ring, a XW-ring, a U-ring, a UW-ring, né? Então são modelos de anéis, é a mesma coisa da O-ring. O que muda é o modelo dos retentores de borracha.
né? São diferentes, né? Então o que muda é isso. O que muda é essa questão aqui, né? O que muda é a questão do modelo do retentor, mas seguindo tradicionalmente, o objetivo é o mesmo. É a vedação para evitar. Lembrando, eu comprei uma corrente com retentor, que não é a tradicional. O que acontece? Se você não realizar as manutenções preventivas dela, não adianta de nada. Ela vai acabar antes, certo? Lembrando, agora eu vou mostrar um vídeo na prática da vantagem e a desvantagem da tradicional e das correntes com retentores, que é as famosas O-ring, X-ring e etc, etc, que eu mostrei, né? Então, agora eu vou colocar um vídeo aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto, vamos lá. Aí. Normal unsealed chains might be the cheapest option, and O-ring chains might be the most common option. Né? O-ring, X-ring, é But tudo yet, corrente com the retentor. fastest A bikes in primeira the aí, eu vou voltar ao world use vídeo. X-ring chains, Você vê que so quando ele aplica they o jato must be de ela the é best bem option, flexível. right? As outras não são flexíveis. Tornam-se correntes mais pesadas ou mais uma difícil articulação devido aos retentores. Agora vamos para as vantagens e desvantagens da tradicional, da primeira mostrada no vídeo. Qual a vantagem? A vantagem é que, lembrando, questão de limpeza e lubrificação, procedimento é um só, certo? Procedimento é um só. Querosene, depois o óleo sai 80 ou 90. Se você tem ferramenta, tem condição e é fácil a sua moto de tirar a transmissão fora, a corrente de transmissão fora, você retira, faz toda a limpeza fora e repõe. Agora tem casos que vai ser complicado, você pode até tirar com facilidade, mas para instalar vai ser uma trabalheira. Não tem como. Então, vê como é que tu vai fazer para fazer essa limpeza com ela no local, suspende a tua moto no cavalete, né? E ali tu protege a roda para quando for lavar, não melar raio, pneu, não ficar aquela ceboseira toda. Coloca um recipiente embaixo, né? Não utilize escova de aço, ela danifica os retentores de borracha. Isso é um grave erro, tá? Grave erro. Então, a vantagem que essa tradicional tem é que o motor não vai sentir peso a mais. Isso tem diferença no gasto de combustível, no desgaste do motor, certo? Disco de embreagem. Não é muito, mas tem uma diferença. Ainda que seja pouca, mas tem. Pesa mais para o motor. Pesa mais para o kit, principalmente o peão. Vai puxar mais peso na roda. Entendeu? Então, a tradicional, não. Ela gira mais livre. Tem o desgaste mais rápido. É tanto que em motos de GP não utiliza as correntes com retentores. Porque a moto precisa atingir altas velocidades o mais rápido possível. Então, quanto menos peso na roda, melhor. Então, eles não utilizam. Correntes com retentores. Eles utilizam correntes tradicionais sem retentores. Então, a vantagem é menos peso na roda, menos desgaste do motor. Porém, essa corrente não tem proteção. Entra areia, entra terra para dentro dos roletes e ela desgasta. Se você fizer limpeza e prevenção, consegue segurar bons anos. Bom tempo. Bons anos não, boa quilometragem. Eu já vi moto com kit de transmissão original, que é a melhor qualidade possível, tradicional, chegar a 50 mil quilômetros. Isso com lubrificação, com limpeza e etc. Talvez consiga até mais. Vai depender do piloto. Os cuidados, a forma que ele anda também. Se for um cara que não faz extravagâncias, então isso vai passar mais que isso. Agora o cara que corta giro, chega em altas velocidades, empina a motocicleta, faz extravagâncias, aí o kit de transmissão vai embora rápido. Vai embora rápido mesmo. Não foi feito para isso, né? Ele suporta, mas desgasta com mais, com menos tempo, né? Então a vantagem é menos peso na roda, teoricamente um desgaste mais rápido, teoricamente. Na de retentor, para ter um desgaste mais prolongado, depende de limpeza e lubrificação.
Qual a desvantagem? Mais peso na roda. Você viu aí no vídeo, vou colocar novamente aí, o quanto ela é mais pesada. Né? Apenas o jato de ar move toda a corrente tracional. Nas de retentores, com o jato de ar praticamente nem se mexe, nem se move. Né? Então, se você fizer a lubrificação, você vai ter, por exemplo, conseguir ter mais tempo de vida útil no kit de transmissão da sua motocicleta. Se você não fizer a prevenção, né, a limpeza e a lubrificação com os produtos adequados, essa de retentor, ela vai desgastar mais rápido do que a tradicional, se você não tiver os cuidados devidos. Eu tenho uma de retentor, eu limpo com escova de aço. A escova de aço vai cortar os retentores, vai perder a vedação. Eu não faço a limpeza e nem a lubrificação. Ela vai rodar seca internamente e vai desgastar mais rápido do que a tradicional, ou tanto quanto a tradicional. E fora o peso a mais na roda da tua motocicleta. Isso aumenta o consumo, desgaste de disco de embreagem, desgaste do sistema de força do motor, peão. Então tem os dois lados da moeda. Né? Aí, às vezes você vai pagar um valor mais alto em uma corrente por ter retentor, mas não ter os cuidados devidos, não vai adiantar de nada. Vai só a moto consumir mais, desgastar no mesmo tempo, pesar mais para o motor, ou seja, tornou-se totalmente desvantajoso. Principalmente motos que andam em zona rural, que tem contato com terra, barro, areia. Tudo isso influencia, se você não fizer a preventiva, certo? A tradicional não. Mesmo que você não lave, mas que você pelo menos lubrifique, terra, barro, asfalto, tudo, ela tem a desvantagem de estar leve ali na roda da motocicleta, no peso para o motor, e você consegue rodar ali o máximo que dá. Né? Tem essa questão, se você é um cara que não é cuidadoso com motocicleta, só faz andar, rodar, eu aconselho não utilizar de retentor, utilize a tradicional. Mas se você é um cara proprietário de motos de altas cilindradas, que vão adicionar corrente com retentores, tenha os cuidados devidos. Tá lá um feriado, um domingo, chama lá o teu filho, a tua esposa, coloca a moto, vai lá, pega um recipiente, vai lá, aquilo é uma terapia, vai fazer uma limpeza, vai fazer uma lubrificação, adquira um cavalete para suspender a moto, é baratinho, nós temos disponível, enviamos para você em qualquer lugar do Brasil. Você passa ali um feriadão, um domingo, né, um dia com a família realizando a limpeza com teu filho, mela a mão de graxa, mela a mão de óleo, depois é muito bom isso, né, saudável mentalmente falando. Então é um momento exclusivo entre você e sua família, certo? Então fica aí mais essa dica a respeito de kit de transmissão para a sua motocicleta, né? Então, e no tocante às correntes tradicionais e às correntes com retentores, certo? Fica aí para vocês mais uma dica. Para maiores informações a respeito de cursos, né, presenciais, online, ferramentas para mecânica, retífica, palestra de gestão administrativa, na descrição do vídeo tem os nossos números para contato. Se está aí, ninguém melhor do que o manual do proprietário, ninguém melhor do que o engenheiro para nos ensinar corretamente. Lembrando, o detalhe final, para fechar com chave de ouro o vídeo, a questão da folga da corrente, né? A questão da folga da corrente. Só um instante. A corrente não entre apertada e folgada, ela folgada tem um desgaste menor. E a corrente apertada, a própria tração ali normal do dia a dia vai estourar todos os roletes e pode ser a tração que for, você vai perder precocemente, né? Então, o que acontece? Não adianta nada se não tiver a regulagem adequada na corrente, né? Então, aqui eu tenho aqui, entre 20 e 25 milímetros a folga. É uma espessura assim, mas você vai pegar... Tem uma imagem aqui onde mostra, só um instante, pessoal.
é cheio, viu? É entre 25 e 35 milímetros, que vai ser 2,5 a 3,5 centímetros de folga. Não deve ser folgado demais, mas também não pode ser apertado de forma nenhuma. Tem que estar no mínimo folgado, tá? Então, entre 25 e 35 milímetros a folga dela, né? Porque tem a articulação do ProLink da moto, e aí ela folga e estica. Então, com essa folga nem fica justo em todas as posições, né? Eu aconselho que deixe 35 milímetros. É mais seguro, é mais saudável para o sistema, né? É indicado pelos engenheiros do manual do proprietário. Não faça diferente disso. Não vá na onda de empresas que criam métodos diferentes para te vender produtos. Não vá na onda dessas empresas. Não se iluda, certo? Não use lubrificante spray. Lembre-se, o engenheiro sabe o que fala, né? Então não use. Faça o correto, o adequado. Desde a folga da corrente, desde a limpeza e desde a lubrificação. Seja corrente tradicional ou corrente com retentor. Tá bom? Inscreva-se no canal, clique no sininho, fale conosco em mais alguma dúvida que você deseja tirar conosco referente aos nossos cursos, ferramentas e palestras, tá bom? Forte abraço e aguardamos a sua ligação.